tratar também do Estado, mas não na perspectiva econômica. Eu vou fazer uma associação exatamente com o direito. Sou um curioso do direito, não sou formado em direito, mas até não vou concordar, quer dizer, com o Eduardo Val concordo que há já indícios hoje no direito, e particularmente acho aqui na UF, né, no direito, essa tendência à pesquisa. Mas sou um curioso porque meu orientador trabalha com ex-orientador Werneck Viana, trabalha com esse tema, e me levou exatamente a me interessar por ele, a questão do direito e da judicialização, tá? E desde então, quando eu fiz a minha tese sobre a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, tenho trabalhado sobre outros enfoques, não necessariamente igual ao meu orientador, já que tem uma certa divergência com ele, mas é isso que eu vou apresentar mais ou menos a vocês. O título desse trabalho que vai ser apresentado na SBS, Sociedade Brasileira de Sociologia, é Judicialização da Política, uma ameaça à soberania popular. Eu estou partindo do princípio, né, que há a crise da representação política, dos partidos políticos, né? Isso, Polantzas, inclusive, já chamava atenção desde o final da década de 70, no caso europeu. E lembremos que há, de fato, uma crise de representação dos partidos políticos, pelo menos de tradições partidárias, que realmente, inclusive, acabaram. Lembremos aqui, no caso da Itália, o fim do Partido Comunista Italiano e da democracia cristã, os dois partidos mais tradicionais do pós-Segunda Guerra. Bem, o que acontece com esse fenômeno da chamada judicialização é exatamente um alargamento de representação, ou seja, para além da representação política, haveria também uma representação funcional por parte das instituições do direito com relação a determinadas demandas da sociedade, tá? Então nós temos, de um lado, né, o crescimento do judiciário enquanto poder e o crescimento das instituições estatais do direito, tá? Então a judicialização, segundo Farrington, um cientista político norte-americano, seria uma nova tendência da democracia contemporânea. Isso vai de encontro, inclusive aquela máxima do Montesquieu, no livro 11 do Espírito das Leis, nos quais ele nos diz que o judiciário era um poder nulo. Para quem não sabe, ele diz isso, tá? Quando ele foca sobre a Constituição Britânica. Quer dizer, o judiciário é o poder que fala as leis, não cria as leis e não aplica as leis, só diz as leis. Hoje, efetivamente, com efeito, tá? Não há sentido mais essa frase, né? Os atores jurídicos têm um papel tão importante que nós vemos ocupando, inclusive, espaço midiático. Inclusive, tem até um canal, que é o canal 9, se não me engano. É esse? Que minha mulher assiste toda hora, TV Justiça. TV Justiça. Está lá, estou vendo lá o Gilmar Mendes e companhia. Bom, mas de qualquer maneira, hoje, o Ministério Público, a Defensoria Pública, os juizados especiais e os homens da capa preta, os homens da toga, Supremo Tribunal Federal, ocupam um espaço, né, importante, né, como eu falei para vocês, midiático e ativo. Então, temos aí um deslocamento de representação, né, que os tribunais estão substituindo o legislativo. Haja vista, por exemplo, aquela votação que tivemos aí sobre as leis eleitorais, se não me engano, né, que foi até o Joaquim Barbosa, se não me engano, tá? O Ministério Público controlando muitas políticas públicas do Executivo, né? E é importante dizer também como representação de determinados setores, digamos assim, questões dos direitos humanos, questões de preconceito racial, porque me lembro que na década de 80, se um sujeito negro fosse barrado em um determinado ambiente, certamente um dos últimos lugares que ele procuraria seria o Ministério Público e a Defensoria Pública. Ele procuraria certamente um partido político, na época, um gabinete da Benedita ou o gabinete do CAO, responsável pela lei CAO. Hoje, dos anos 90 para cá, há um deslocamento. Ou ele procura uma ONG, uma representação funcional de caráter societal, uma ONG responsável, especializada nesse tipo de tema, ou então vai procurar mesmo o Ministério Público, a Defensoria Pública, ou mesmo a polícia, né, especializada nesse tipo de temas, de problemas, de questões. Então, o Farrington, né, citando Tocqueville, ele diz que há, de fato, uma transformação das questões políticas hoje, né, em questões jurídicas. Haja vista exemplos que eu posso citar aqui. Lembremos o caso da Itália, do papel dos magistrados na Itália, com o juiz Falcone, né, se não me engano o nome dele, com relação à máfia. Lembremos do caso, por exemplo, da prisão do general Augusto Pinochet, que foi aquele juiz espanhol. Exato, é ótimo, porque a minha memória para nomes é péssima, então estou lembrando desse caso, tá?
E, além do caso da Suprema Corte dos Estados Unidos, o caso Bush, da eleição Bush-Gore, a intervenção que foi decisiva ali da Corte Suprema. Bom, mas com essa crise da representação política, esse vilipêndio, inclusive, que é uma parte do senso comum da população tem pelos políticos, né, revigorou cada vez mais essas chamadas representações funcionais, tá? Como falei aqui para você, Ministério Público, entre outras. Entretanto, é necessário dizer que elas fazem parte de uma certa tradição da nossa cultura republicana, desde a era Vargas, estão citadas aqui pelo Darlan e pelo Léo, né? E porque naquele contexto, a Constituição de 34, como a de 37, fortaleceu determinadas instituições de direito estatal, jurídicas do direito estatal, a exemplo da justiça trabalhista, né? Então, é um canal que, na verdade, revigorou e se fortaleceu a partir da Constituição de 88. Lembremos do papel do Ministério Público, chamado quarto poder, quinto, sexto, sei lá, poder, que antigamente estava completamente associado ao Executivo. E a partir de 1986 começa a se afastar e isso fica bem expresso na Constituição de 88. A mesma coisa a Defensoria Pública, a formação dos juizados, pequenas causas e depois especiais. Então, as representações funcionais, efetivamente, tiveram um fortalecimento a partir da Constituição de 88. Então, aquilo até que a Maria Alice, que vai estar hoje aqui, ela chama que é uma convivência, tá, de uma cidadania cívica com uma cidadania jurídica. Eu diria que existe, mas não necessariamente harmoniosa, há uma certa tensão entre elas, mas existem, estão configuradas hoje em dia, tá? Bom, até o Werneck, né, nos textos dele, ele fala que essas instituições estatais do direito, a exemplo do Ministério Público ou da Defensoria Pública, elas abarcam o interesse do homem comum e dos interesses republicanos. De certa maneira, nós estamos vendo isso mesmo. Implode, de certa maneira, aquela máxima do Zé Murilo Carvalho, que ele define no livro dele, Cidadania no Brasil, que há aqui 3 tipos de cidadão: o cidadão doutor, o cidadão comum e o cidadão elemento. São 3 tipos. A abordagem policial é muito em cima disso, né? Ter diferenciações de cidadania. É de fato, mas hoje o cidadão doutor não está impermeável como foi no passado. Haja vista a figura do Daniel Dantas, que tem aparecido e muito, ou o caso daqueles magistrados que foram presos na Operação Salvo Me Engano Hurricane, que estavam associados ao jogo do bicho, entre outros. Um deles, inclusive, já faleceu. Não sei qual, nem me esqueci, não me lembro o nome desse juiz, desse magistrado, desembargador, que inclusive acabou falecendo, está certamente com essas expressões, né, que você acaba se envolvendo dentro do processo jurídico. Bom, então, o que é importante nessa questão da representação funcional ou dessas instituições estatais do direito é repensar também o conceito de Estado. É uma máxima aqui no direito, que quando vocês estudam, é o Hans Kelsen. A questão da pirâmide normativa, um autor muito interessante, diga-se de passagem, né? Não estou aqui com partido nenhum, o senhor Hans Kelsen, ao contrário, inclusive, eu gosto muito das críticas que ele tece ao amigo, inclusive, do Darlan, que ele citou aí, o Hayek, né? Do qual Hayek, inclusive, eu considerava um socialista, exatamente porque ele defendia a questão de intervenção e regulação. Mas, de qualquer maneira, é uma leitura sistêmica que se tem do Estado. Um Estado normativo, opaco, homogêneo, sem contradições, sem fissuras. A leitura que eu tenho, adversa a ela, embora esse autor respeite muito Kelsen e abarque algumas questões da Grundnorm do Kelsen, é o Poulantzas. Entretanto, ele pensa o Estado não mais de uma maneira impermeável, ao contrário, o Estado é permeado de fissuras, contradições, tornando-se uma verdadeira arena de conflitos internamente ao Estado, né? Essas lutas travadas no Estado não é somente entre ministérios, ou Ministério Público como determinados ministérios, mas é também internamente a cada espaço estatal. Ou seja, conflitos existem internamente dentro do Ministério, como também dentro da Defensoria Pública, ou dentro da magistratura, como do Ministério Público. Haja vista, inclusive, recentemente, o bate-boca que nós assistimos aqui, que deu panos para a manga, do senhor Gilmar Mendes com o Joaquim Barbosa. Aquele riso, inclusive, de Gilmar Mendes tem sido comentado até hoje pela sociedade, né? Que realmente o senso comum achou muito interessante aquele riso irônico dele. Bom, então, de qualquer maneira, eu, mais uma vez citando Poulantzas aqui, é pensar o Estado exatamente a partir de uma
uma fragmentação interna dele, de suas micropolíticas e dessas relações de força. Ou seja, o Estado é muito mais uma condensação material de relações de forças. Então, o Estado não seria nem um sujeito autônomo, autóctono, com ideias próprias, movimento próprio, né, com uma leitura sistêmica, não somente o Kelsen, mas podemos pensar aqui Luhrmann, podemos pensar o David Easton, quando ele trata com sistemas políticos, né, muito menos ainda como instrumento de classe, um mero instrumento de classe, redutível a uma classe ou um grupo social, né, um bloco no poder, apenas controlando, instrumentalizando o Estado, como um Estado objeto, como um Estado coisa. Isso está presente, inclusive, no texto de 1848 de Marx, no Manifesto Comunista. Lembrando que o Poulantzas é um marxista. Mas o próprio Marx tem um outro momento que já redefine isso, quando ele faz uma análise sobre o 18 Brumário de Luiz Bonaparte, em 1852. Vou parar aqui com Marx, que não é o nosso objeto de assunto, tá? Não é o tema que nós estamos tratando. O que interessa é dizer que, então, para além dos setores dominantes da sociedade, economicamente falando e politicamente, há também a presença dos setores dominados da sociedade dentro do Estado, e se fazendo também representar por essas instituições, né? Evidentemente que eu não estou dizendo aqui que o Ministério Público é um grupo de vanguarda leninista, né? Muito longe disso, não são trotskistas que estão ali dentro. Eles defendem, como defensoria pública, muitos interesses populares, mas dentro da normalidade legal, dentro da normatividade, dentro da ideologia dominante da neutralidade do papel do Estado, né? Representando uma vontade geral, seja como vocês quiserem. Então, mas de qualquer maneira, o que interessa dizer aqui é que há uma representação desses setores e há uma contaminação dos agentes públicos do Estado para essas concepções de mundo, né? Então, mais uma vez, dizendo para vocês que o Estado não é impermeável às contradições da sociedade. Ao contrário, o Estado está entranhado nelas, porque existe, inclusive, uma divisão social do trabalho também dentro do Estado. Bom, então, temos visto aí exatamente o papel aí, particularmente vou citar mais o Ministério Público, que é o que está mais em evidência, tá? Com relação a temas como direitos humanos, a improbidade administrativa, né? Questões ligadas ao meio ambiente, a defesa do consumidor, inclusive também recorrendo àquele conceito de accountability, né, que o Ministério Público tem usado. Hoje o Ministério Público concorre com o Tribunal de Contas com relação ao desempenho da gestão pública local das prefeituras. O que estão fazendo com aquele dinheiro, como estão sendo gastos, falei do governo local, mas também para o governo do Estado, tá? E os governos federal. Ora, entretanto, nem tudo são flores. Há críticas, tá, aos limites, tá, a essa chamada judicialização da política. Inclusive, o próprio termo judicialização é questionado por alguns autores. Eu estou me lembrando aqui da Débora Maciel, Andrei Korner, que esse é um professor da Unicamp, que eles fazem uma crítica, mapeiam exatamente os vários significados sociológicos, antropológicos, políticos, jurídicos, com relação ao termo judicialização, conceito de judicialização. Mas, olha, é de praxe nas ciências sociais não haver um conceito com sentido unívoco. O conceito de ideologia, por exemplo, para The Study Tracy tem um significado que é diferente de Marx, que é diferente de Mannheim, que é diferente de Gramsci, que é diferente de Althusser. Então, vários autores falam o conceito de ideologia, mas com significados, acepções, sentidos completamente distintos. Então, isso sem falar de outros conceitos como o próprio Estado. Uma coisa é uma definição do Kelsen, outra é a definição do Weber, outra vai ser do Poulantzas. Isso sem falar no Gramsci. Bom, mas o Garapon, Antoine Garapon, que é um juiz francês, é uma das evidências dessa crítica à judicialização, né? Por quê? Porque a judicialização, ela aparece, ela surge, emerge, exatamente em cima dessa crise da representação e da democracia moderna, né? Então, até uma frase é dele aqui: o sucesso da justiça é inversamente proporcional ao descrédito às instituições políticas clássicas. Vocês estão habituados a ouvir aí no senso comum de boteco dizer que os políticos sempre estão roubando, os políticos corruptos estão só visando o salário deles, etc., como fosse exclusivo deles. É lógico que há muitos corruptos aí, mas também não vamos generalizar, né? Não vamos, por causa disso, como já tive o desprazer de ouvir, inclusive em sala de aula, inclusive na UERJ, na Faculdade de Direito, alunos saudosos,
alunos que eu digo com 20 anos de idade, saudosos da ditadura militar, porque na ditadura não acontecia isso, que era uma grande besteira, né? Certamente estava reproduzindo o que o pai fala. Exatamente. Por quê? Que meu pai fala que naquela época era melhor. Pô, meu Deus do céu, a vida econômica do Brasil de fato era melhor nos anos 70, mas na Suécia também era. E a Suécia com relação a hoje, a França também, e eram sistemas democráticos liberais, né? Era o contexto da era de ouro, como a gente chama, né? Dos anos 50, 60, 70, do grande crescimento do PIB mundial. Depois, nós vimos aí com a crise do petróleo que as coisas ficaram muito mais nebulosas. Mas não é por causa da ditadura que ela foi eficiente economicamente e que não havia corrupção. Isso, me desculpe, lembremos que Chagas Freitas foi governador do Rio de Janeiro no contexto da ditadura. A figura nauseabunda do senhor Paulo Salim Maluf também emerge naquele contexto. Então, não é por aí, né? Outra autora aqui que eu tenho tratado, não conheço ele pessoalmente, tá? Mas acho que ele é jovem, é o Andrés Calivas, lá dos Estados Unidos, que trabalha com a temática polantiana, e pegando o Darlan aqui, é um russoniano também, mas eu vou discordar do Darlan aqui. O Rousseau, ele de fato é um iluminista, mas não é liberal, ele é um democrata radical. Daí a crítica, inclusive, que o Benjamin Constant fazia, e Tocqueville, a obra do Rousseau. E como o Darlan chamou bem a atenção, Marx era um leitor de Rousseau. Lembrando que Marx é da região da Renânia, fronteiriça à França, e bebeu todo aquele caudal cultural francês, sobretudo do pensamento político francês. O Calivas, né, ao ver dele, essa judicialização, o que ele chama, tá, seria uma tendência autoritária, né, nessa crise democrática. Ele até chama de liberalismo legal autoritário. Ele está partindo do Polanski, que o Polanski fala de autoritarismo estatal, falando que a crise dos partidos políticos na década de 60 elevaram e fortaleceram o poder do executivo, não somente pelas ditaduras militares que estavam em vigor naquela época, mas também os próprios governos do welfare state, né, democráticos liberais do welfare state. O Calivas acha que é um deslocamento, com o enfraquecimento das representações políticas, com a crise econômica, né, que também o Garapon chama atenção, com relação à sobrevalorização do mercado sobre o Estado, há um deslocamento, como eu falei para vocês, de representação, e no caso dos Estados Unidos, ele cita muito o papel da Corte Suprema, o papel conservador dela, ele fala de uma seletividade estrutural em termos de pessoas que vão para a cadeia, negros, porto-riquenhos, pobres. Bom, o Brasil também não é muito diferente disso. Entretanto, pelo menos pelo aspecto positivo, nós estamos vendo hoje, pelo menos, cidadãos doutores também presentes, não pelo menos ali tocando piano, não sei, ou algemados, mas pelo menos estão sendo publicizados, né, os atos deles, né? Então, mais uma vez, ele considera isso uma nova forma de autoritarismo estatal, é uma prevalência da legalidade formal e da democracia procedural, tá, que afetam, estão enfraquecendo a soberania popular. Então, de um lado, até um jogo de palavras que ele faz, né, a legalidade contra a legitimidade democrática, o constitucionalismo liberal contra a soberania popular, a norma abstrata contra a vontade, a lei contra a sua fonte simbólica instituinte, o povo. Ora, essa questão da soberania popular, antes de terminar, é importante ressaltar. De fato, nós estamos vendo hoje a atuação de determinados tribunais eleitorais caçando a soberania popular. É o caso, eu não sei muito bem o caso do Cássio Cunha Lima, tampouco também sei do senhor Jackson Lago, mas agora, trocar o Jackson Lago pela Rosiana Sarney é trocar 6 por meia dúzia, é trocar o diabo pelo demônio, porque eu não vejo muita diferença entre eles. Até tirei minha dúvida com o Rogério aqui no canto. Ela foi impedida, inclusive, de se candidatar à presidência da República em 2002 por questões de dinheiro que foi encontrado. Como você falou, Rogério? Como é que foi? Como é que é? Exatamente. Olha, 2.700.000 reais. Então é o caso. Quer dizer, tiraram o senhor Jackson Lago, não tenho a menor afinidade pessoal com eles, digo isso de antemão, tá? O Cássio Cunha até estudou comigo, mas nunca foi meu amigo. Mas no caso aí do senhor Jackson Lago, eu fiquei surpreso, porque o remédio, sinceramente, não existe, sabe? É um verdadeiro óleo de rícino que as pessoas estão tomando ali, né? Bom, e outro problema, além dessa questão da soberania popular estar sendo afetada por determinados ditames legais,
por certas, sei lá, posições que estão afetando essa questão do voto popular, há um grande problema que, a meu ver, pode acontecer e está contaminando, a meu ver, algumas instituições do direito, né, do direito estatal, que é exatamente a chamada do Mitchell aqui, a lei de ferro da oligarquia. Né? Sei que o Darlan não gosta muito do Mitchell, mas o Mitchell, por ser um elitista, mas ele, inclusive, há uma releitura dele por parte da esquerda, inclusive um autor que talvez o Darlan goste, que é o Henri Weber, na época que era trotskista, na década de 70, inclusive que ele recupera alguns dos preceitos do Mitchell, né? Ou então a questão do burocratismo, que o Polanyi fala, trabalha com isso, tanto na última obra dele, O Estado do Poder e o Socialismo, quando ele fala dessa nova tendência autoritária do Estado, como desde a obra inicial dele, O Poder Político e Classes Sociais. Essa ideologia do burocratismo, né? Do poder de Estado, do cargo público, né? Se sobrevalorizando com relação ao cidadão comum, vamos dizer aqui, tá? Então, vimos recentemente que os CNJ, Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público estiveram votando em causa própria, votando por seus interesses corporativos, né? Temos nepotismo, que ficou evidenciado em vários tribunais de justiça, inclusive aqui do Rio de Janeiro, com aquele senhor que inclusive foi coordenador, ao mesmo tempo desembargador e coordenador da Estácio, o senhor Cavalieri, que tem um dos piores livros que eu já li na minha vida, que é Sociologia Jurídica. Você conhece, vocês vão continuar desconhecendo porque aquele livro não explica nada, né? Então, a questão do fórum privilegiado, uns podem ter uma prisão especial, outros não, né? Ou serem julgados por um determinado tribunal especial e não pela justiça comum, ou seja, formam-se umas caixas superiores, né? Lembremos o caso, inclusive, do Ministério Público com as células-tronco, né? É lógico que nem todos no Ministério Público, das células-tronco, que o papel que o Fontenelle, né, Fonteles, esteve à frente representando os interesses da Igreja Católica, né? Ou seja, não era uma instituição de caráter republicano, estava vestindo ali a camisa da Igreja Católica. É verdade que nem todos os procuradores apoiaram, só vou fazer um parênteses aqui, tá? Mas de qualquer maneira, a coisa foi evidenciada, foi representada pelo Ministério Público. Então, há esse perigo dessa oligarquização das instituições do direito estatal, né? É aquela máxima que, inclusive, o Roberto da Mata, que é nosso colega da UF, né? Bem mais velho, evidentemente, né? Que você sabe com quem está falando, né? Aquela velha carteirada que o sujeito gosta de exibir. O Rogério Arantes, que é um pioneiro nesse debate, lá de São Paulo, inclusive é orientado por uma pessoa que é extremamente otimista da judicialização, que é a Maria Tereza Sadek. Eu acho que, inclusive, ela qualifica praticamente o Ministério Público como fosse a Liga da Justiça, não a Liga da Justiça miliciana, a Liga da Justiça dos quadrinhos mesmo, Batman, Super-Homem e tal, que são super-heróis, né? O Rogério Arantes, que inclusive foi orientado dela, tem críticas muito severas, inclusive, ao Ministério Público, muito mais do que eu, por exemplo. Mas ele taxa, né? Ele classifica, numa análise de pesquisa que ele fez, inclusive quantitativa, a visão de mundo dos procuradores da República, né, e da Procuradoria de Justiça de São Paulo, é a visão tutelar que eles teriam da sociedade civil. A sociedade civil é hipossuficiente, um nome horroroso, mas eles empregam muito, abundantemente esse termo, tanto o Ministério Público como a Defensoria Pública. Sujeito, a sociedade é hipossuficiente, não tem como se defender, tadinho deles, tal, nós temos que tomar a frente disso, enfrentar o mercado ou a ilegalidade do próprio Estado sobre o cidadão ou sobre aquela comunidade, né? Bom, para o sim, pelo não, porque é interessante, um minuto, já estou acabando. Essa visão tutelar, né, é importante dizer o seguinte, né? É hipossuficiente para reagir contra o mercado, mas é extremamente suficiente para me legitimar. Por exemplo, vocês pegam a página da Defensoria Pública, eles citam lá uma pesquisa da sociedade civil que aponta a Defensoria Pública como uma instituição, digamos, mais bem reconhecida pela sociedade carioca. O Ministério Público também utilizou esses argumentos durante a Constituição de 88 para se legitimar, né, enquanto uma instituição autônoma do Executivo, o papel do apoio da sociedade civil ao Ministério Público, ou pelo menos a formatação que o Ministério Público teria a partir de 88, tá? Tem, inclusive, citar o nome desse sujeito aqui, que é André Mello, que é um procurador de justiça lá de Minas Gerais. Até ele fala, saiu de uma ditadura militar
uma ditadura de fardas e estamos caindo numa ditadura de togas. É o termo, a expressão é dele, não é minha, tá? E ele chama atenção a ausência de publicização dos atos dos magistrados, do Ministério Público, um desconhecimento muito grande de temas como administração pública e da ciência política por parte dos magistrados ou membros do MP. E é importante, acho que frisar aqui, que vocês têm uma cadeira de teoria do Estado. E acho que é uma cadeira extremamente estratégica, inclusive para o conhecimento de vocês. Espero que vocês não vejam os alunos de Direito aqui como uma cadeira secundária com relação às cadeiras de processo. Ao contrário, quem sobretudo vai seguir uma carreira pública, eu diria para vocês que é uma das cadeiras mais importantes ao lado do Direito Administrativo e Direito Constitucional, né? E além da Sociologia do Direito, né? Bom, a minha conclusão, que é ainda meio provisória, né? Eu digo assim, uma conclusão intermediária, nem tão favorável assim como a Maria Tereza Sadek ou como o próprio Werneck, tão assim, crítica, radicalmente crítica, como as que eu citei aqui, né? Em primeiro lugar, eu estou tendo até uma posição aqui do Tocqueville e do Weber. Tocqueville com relação à democracia, o Weber à burocracia. É inevitável, a judicialização é inevitável. Você tem que entender, então, esse processo, esse fenômeno, em primeiro lugar. Então, temos que entender que os partidos políticos, como disse até o Vanderlei Guilherme, isso na década de 80, Vanderlei Guilherme dos Santos, né? Os partidos políticos perderam seu oligopólio de representação. Na época, eram associações, movimentos sociais, e hoje, as chamadas representações funcionais do direito. Então, isso é inevitável, vai ter que conviver com isso. Segundo, essa questão da oligarquização é um fato, mas não significa que não haja resistência. Pegando mais uma vez o Polanski, que por sua vez pega Foucault, tá? Onde há exatamente poder, né, sempre há resistência. E isso eu acho que vai acontecer, está acontecendo. Lembremos, inclusive, a briga que teve no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro com relação ao caso Silveirinha, que uma parte do Ministério Público segurou na gaveta aquele processo do Silveirinha, aquela acusação, representação contra ele, e aquele foi denunciado por uma outra parte do Ministério Público que não estava, digamos, articulado com o senhor Garotinho e a senhora Rosinha, né? Então, mais uma vez falando para vocês, então, como nada é impermeável, nenhuma instituição é impermeável, eu creio que sempre haverá ainda resistência a essa tentativa de organização, mas o problema existe, o fato existe, ok? Obrigado. Eu vou tentar colocar minha primeira impressão, já que sou o debatedor oficial do evento, sobre algumas questões que foram colocadas. E em relação a isso, eu fiz uma leitura de alguns dados que foram objeto de uma pesquisa de um professor argentino da Universidade Católica, o professor Maximiliano Kornstachen, em que ele faz uma leitura a partir de uma série de entrevistas e pesquisas realizadas pelo Barômetro Latino-Americano, pela Corporação de Barômetro Latino-Americano, que é associado à Universidade de Harvard, e essa pesquisa foi realizada em todos os países da América Latina sobre a sensação que a população desses países tem em relação a determinados indicadores democráticos, né? E, de alguma forma, ele foi constatando que existe uma dissociação que foi registrada aqui pelos colegas entre a percepção da democracia por parte da população, por parte da sociedade, a discussão o que é realmente democracia, alguns valores que ele situa entre dois extremos: o que é a democracia procedimental ou procedural e a democracia estrutural, a democracia da legitimidade e a democracia dos valores, né? E qual é a percepção? E aí ele vai trazendo dados bastante interessantes. Essa pesquisa vai envolver situações que se dão entre 1994 e o ano de 2006, então é bastante recente. E fala das instituições, e depois de uma série de cálculos, ele chega à conclusão que, nas suas entrevistas, as duas instituições que são mais respeitadas na maioria dos países da América Latina são a Igreja e a mídia, né?
a mídia. Isso fala um pouquinho do descrédito que tem os agentes políticos e os agentes jurídicos, como foi colocado aqui de alguma forma por os três colegas. Talvez, e seguindo um pouco a tônica do finalzinho do Luiz Eduardo, as declarações recentes de um agente político, como o deputado e relator na Câmara, na CPI do deputado Edmar é o deputado do Castelo, né, do Castelo em Minas Gerais, e o relator, que é o deputado Sérgio Mendes, tem esse nome, Sérgio Mendes, um nome bastante musical. Ele acaba de dizer que no seu relatório ele está se lixando para a opinião pública. Essa é uma declaração de um agente político. Por outro lado, nós temos uma declaração de um agente jurídico, de um agente do mundo do direito, que já foi citado aqui, o ministro Gilmar, que acaba de declarar que a preocupação do magistrado não tem que ser em julgar e tomar decisões se cuidando do que pensa o sujeito da rua, o sujeito da esquina, né? Então aí nós temos um problema dessa democracia funcional, essa representação funcional que foi colocada aqui, em relação à distância que existe entre representado e representante, e como existe um descolamento total entre esses dois indivíduos. E isso, obviamente, está por trás do que o Darlan colocou aqui no início, o porquê desse déficit democrático, né? E é uma questão que, como colocou o próprio Leonardo, não é só aqui no Brasil, é uma questão da América Latina como um todo, e em parte tem a ver com essa percepção na América Latina de que a democracia tem que ter um sentido utilitário. Eu me lembro que na campanha do presidente Raul Alfonsín, o primeiro presidente da retomada democrática na Argentina, ele citava com um mantra em cada uma das suas atuações que com democracia se trabalha, com democracia se come, com democracia se educa, com democracia se dá saúde à sociedade. Ou seja, para a América Latina, a democracia tem um significado muito específico em função de todas as questões históricas que foram colocadas aqui para os meus colegas. A questão não é tanto discutir qual é o melhor modelo democrático, talvez, senão qual é o modelo democrático que aqui na América Latina funciona para as nossas necessidades. E, nesse sentido, eu acho que, e eu pergunto aqui aos colegas, se dou início ao debate com isso, se para a gente ver qual é o modelo que funciona, nós não devemos preocupar realmente com quais são os agentes que realizam o modelo. Ou seja, quais são os agentes políticos, quais são os agentes jurídicos, desde a perspectiva que foi colocada pelo Luiz Eduardo, já que o direito e praticamente o Poder Judiciário tem avançado, né, nesse espaço. Qual é o papel, qual é o perfil que nós queremos desses gestores públicos, né, para realizar a democracia que nós precisamos? Porque a impressão que tem a sociedade aferida pelo barômetro latino-americano é que a democracia que os senhores no Senado e na Câmara dos Deputados, nos poderes executivos, nos Supremos Tribunais Federais, STJ, etc., no Ministério Público, na Defensoria Pública, ou seja, todos esses agentes estão realizando uma democracia que, em última instância, deve ser a democracia deles, ou para eles, o mais interessante para eles, desde o ponto de vista de seus próprios interesses, do ponto de vista das teorias que eles brilhantemente nos apresentam. Mas, do ponto de vista da maioria da sociedade, né, será que eles estão realizando, e eles têm um perfil para realizar essa democracia com a qual a sociedade consiga comer, consiga se educar, consiga ter uma saúde digna, consiga, em última instância, realizar o que pomposamente nós chamamos do princípio da dignidade humana? Então, eu peço aos três cientistas políticos que tentem ser, nesse debate, bastante concretos e focados na resposta de quais são as soluções e se a solução passa, em última instância, por discutir a qualidade do perfil de nossos gestores, tanto no espaço político quanto no espaço do direito. Falei de romanos, vou falar de gregos. A democracia foi inventada pelos gregos, certo? Mais precisamente pelos atenienses.
Quando os atenienses inventaram a democracia, assim, historicamente, até o século XX, hoje em dia, quando a gente fala de democracia, a gente está falando de quê? A gente está falando de regras, correto? Assim, as regras pelas quais nós escolhemos os nossos representantes, escolhemos nossos governantes, e as regras pelas quais funcionam as relações, através das quais se estabelecem as relações entre as pessoas no interior da sociedade. Democracia é basicamente isso. Democracia, historicamente, não é isso. Essa ideia de representação, que é o tema mais forte da democracia contemporânea, que é o tema do você escolhe os seus representantes, essa não é historicamente a questão central que diferenciou democracias de monarquias, ou de oligarquias, ou de governos centralizados, ou de governos ditatoriais. Historicamente, democracia é uma questão substantiva. Assim, quando os gregos falavam de democracia, de poder popular, muito claramente o que estava se falando ali era da possibilidade das parcelas subalternas da população, descontados evidentemente os escravos, mas os escravos não são um motivo para a gente achar que a democracia grega não era tão democrática assim, porque afinal de contas escravos existiam em qualquer lugar do mundo civilizado naquela época. A escravidão era uma regra, que se não era exatamente universal, era quase. Então, os gregos tinham escravos, mas eram com certeza, a sociedade ateniense era com certeza uma sociedade infinitamente mais democrática do que qualquer uma das suas contemporâneas. E quando se falava em democracia na Grécia, você estava falando de quê? Você estava falando dos direitos dos subalternos. A ideia de democracia, na verdade, o início do processo de legislação em Atenas, depois das primeiras tiranias que aconteceram em Atenas, e as tiranias não eram exatamente uma opressão contra os pobres, muitas vezes a tirania era uma associação entre o tirano e os pobres contra os ricos, na Atenas clássica, e que acabou dando origem a uma situação que permitiu o avanço do poder popular posteriormente. Quando você está discutindo, desde as tiranias até a formação da democracia na Grécia, você está discutindo temas como, por exemplo, escravidão por dívida. O camarada, ele pode ser escravizado porque deve e não consegue saldar o seu débito. Uma vez que ele não consegue saldar o débito, ele se transforma em escravo como forma de saldar o débito. Isso é aceitável? Isso não é aceitável. Do ponto de vista dos grandes senhores, dos grandes proprietários de terras da velha Atenas, era perfeitamente aceitável que o sujeito fosse transformado em escravo para poder saldar a sua dívida. Assim como a distribuição da terra e as obrigações que os trabalhadores da terra tinham para com os senhores que dominavam aquela terra, também era um tema fundamental da democracia grega. Se a democracia grega surge, a população reivindica a necessidade, impõe a necessidade nos conflitos sociais de um governo controlado pela população em torno de temas substantivos, em torno de temas econômicos, em torno de distribuição de riqueza. A democracia, historicamente, ela se constituiu em torno da ideia da distribuição da riqueza. Esse é o tema fundamental da democracia. E é exatamente por ser esse o tema histórico fundamental da democracia que a democracia foi tão duramente combatida, historicamente, pelos segmentos detentores, os segmentos que controlavam, que concentravam a riqueza. Um historiador já falecido, historiador americano, na verdade acabou se naturalizando em inglês, chamado Moses Finley, provavelmente o mais importante historiador da antiguidade, estudioso da antiguidade clássica em todo o século XX. Saiu dos Estados Unidos perseguido pelo macartismo, pelos resultados do macartismo, foi para a Inglaterra, se naturalizou em inglês e, através do estudo da democracia antiga, ele começou a entender as limitações da democracia do presente. E o que o Finley dizia basicamente é o seguinte: a democracia do presente ela é aceitável, ao contrário de todos os regimes democráticos da história da humanidade. A democracia do presente ela é aceitável do ponto de vista das elites econômicas, exatamente porque ela é esvaziada do seu elemento de controle popular ativo que marcou historicamente as experiências democráticas, que é uma característica da democracia grega e que é uma característica daquilo que se entendeu por democracia ao longo da história até o século XIX. Até o século XIX. A partir do século XIX começa um processo esquisito em que começa a se chamar de democracia aquilo que historicamente foi concebido como governo representativo. O governo representativo não é a mesma coisa que democracia. Rousseau sabia disso, não é verdade, Luiz Eduardo? Então, porque Rousseau não era exatamente um liberal, exatamente por isso, porque não acreditava em... a soberania não se delega, a soberania é do povo.
Mas nós, não obstante, chamamos isso de democracia. Assim, não é democrático. Não é democrático se você... Na verdade, eu acho que um elemento para medir o potencial realmente democrático de uma determinada sociedade... E veja bem, isso não vale só para o Brasil e não é esse o único indicador, você tem que ter outros indicadores. Mas é a ideia de democracia substantiva. Se a imensa maioria da população apoia determinados tipos de políticas substantivas relativas à distribuição da riqueza, mas ainda assim existem mecanismos que limitam o Estado no sentido de permitir essa distribuição da riqueza, isso é um fator limitador da democracia. Especialmente se você raciocina a respeito da democracia em termos históricos, se você entende a democracia em termos históricos e em termos substantivos. Isso não vale só para o Brasil, isso não vale nem só para o terceiro mundo, nem só para a América Latina, isso vale para os Estados Unidos. Nosso amigo Obama faz campanha lá dizendo a mudança, yes we can, yes we can, yes we can. Não, nós não podemos, a verdade é nós não podemos. Nós vamos assumir o... Não podemos, quer dizer, ele pelo menos não pode. Ele, pelo menos, não pode. Assim, em outras circunstâncias, um monte de gente junta poderia poder, mas ele não pode. Ele não pode promover uma mudança radical. Por que ele não pode promover uma mudança radical? Porque ninguém vai fazer uma mudança radical no sistema, por exemplo, de proteção à saúde nos Estados Unidos, tendo a sua campanha sido bancada com dinheiro substancial dos sistemas de seguro de saúde, das Amil e Golden Cross dos Estados Unidos, os equivalentes deles aos nossos sistemas de proteção privada, de medicina privada. Assim, muito difícil. Assim, não é só porque fizeram a campanha, porque apoiaram a campanha dele. Digamos que ele tivesse sido eleito sem o dinheiro desse pessoal. Esse pessoal tem dinheiro para fazer lobby no Congresso depois e reduzir qualquer tipo de perspectiva de mudança posterior. Assim, você tem impeditivos. Olha só, gente, eu não estou querendo dar uma visão pessimista das possibilidades da democracia. A democracia, ela permite muita coisa, mas ela é muito menos democrática do que nós gostamos de imaginar que ela seja. Ela tem muito mais restrições, e muitas dessas restrições não são exatamente institucionais. Ela tem muitas formas de controle que estão além da própria estrutura institucional. Por que elas não aparecem? Exatamente para aquilo que eu estava falando na intervenção inicial. Assim, a crítica violenta que o Marx fez no século XIX, e que eu acho que está de acordo também com a perspectiva do Rousseau. Eu acho que o Rousseau para o Marx era fácil ver que esse negócio de direitos iguais estabelecidos na Constituição são balela, porque os direitos iguais estabelecidos na Constituição não se verificam na prática. Um mineiro de uma mina de carvão na Inglaterra do século XIX não tem absolutamente os mesmos direitos do que o proprietário daquela mina de carvão. Não tem, ainda que esteja escrito na Constituição inglesa que ele tenha. De fato, ele não tem. Mas como você separa a esfera econômica da esfera política, da esfera jurídica, você estabelece a igualdade absoluta na esfera política e na esfera jurídica, ao mesmo tempo em que ela não se verifica na realidade. Ela não tem concretude. Era fácil para o Marx ver isso porque ele estava no século XIX. Ele está olhando, pô, olha só, é assim que funciona. O louco do Rousseau, ele via isso, ele antecipou isso no século XVIII. Quando ele escreveu assim, o discurso sobre a origem da desigualdade, no século XVIII, ele dizia, o negócio é o seguinte, assim, existe opressão, existe desigualdade porque existe propriedade privada. O Rousseau está dizendo isso quando todos os amigos dele estão brigando com o Estado absolutista e com os privilégios da nobreza. Ele está dizendo, lutar contra o Estado absolutista e o privilégio da nobreza é pouco. É pouco, porque existe uma estrutura iníqua que faz com que a sociedade funcione de uma determinada maneira. A gente observa isso ainda hoje. Agora, vejam só, por que eu não sou tão pessimista quanto está parecendo que eu sou? Assim, eu acho que o Obama não pode. Eu acho que quando o Obama diz yes we can, ele está contando uma lorota para o pessoal. Sinceramente. Sim, e ele já sabia disso. Eu acho que ele já tinha isso razoavelmente claro. Mas tudo bem, muito melhor Obama do que George W. ou qualquer outra figura do mesmo calibre, evidentemente. Assim, a Hillary, só para não parecer que eu estou sendo sacana com o pobre do Obama, a Hillary tinha compromissos muito semelhantes aos compromissos do Obama. Faria um governo muito... Não por acaso é secretária de Estado do próprio. Assim, faria um governo muito semelhante. As restrições ali são fortes. Teve um maluco, como é que era o nome do maluco? Era um general. Agora vocês vão me ajudar a lembrar o nome do general. Que denunciou o complexo industrial militar americano quando ele sai da presidência. Não, 40 anos atrás. 50, não. Pô, sei lá quem é. Eisenhower. O Eisenhower. Era o Eisenhower, não estava lembrando. Aquele general. Um general, aquele general. O Eisenhower. Filme com ele.
O Eisenhower, ele sai do governo e diz assim, ó, ninguém consegue governar esse troço do jeito que vocês acham. Assim, não é nós respondendo ao povo, é nós respondendo ao complexo industrial militar, porque o complexo industrial militar bota dinheiro e diz que faz isso, que não faz aquilo. E faça uma guerra porque a gente a indústria está em baixa e a gente precisa aquecer a indústria e a gente precisa dar emprego, porque senão também a gente perde apoio popular. Você tem pressões, você tem contingências. É claro que essas contingências não vêm apenas e exclusivamente do poder econômico. As restrições não vêm apenas e exclusivamente do poder econômico. Concluindo, assim, as restrições e as pressões vêm de diversos lados, vêm inclusive dos segmentos subalternos da população. E os segmentos subalternos da população conseguem fazer as suas pressões, fazer a sua voz. Por que não caiu o welfare state, o estado de bem-estar social na França, apesar de todas as pressões? Por que não caiu totalmente o welfare state inglês? Por que não caiu totalmente o welfare state sueco? Por que existe o welfare state na Suécia, na França, na Dinamarca, na Inglaterra, na Alemanha, na Holanda? Por que existe? Porque existe o regime democrático, esse sistema representativo, com todas as suas limitações construídos nesses últimos 200 anos aproximadamente, ele é o sistema mais permeável possível às pressões populares. E é por isso que tem uma série de características desses sistemas que se buscou, como disse o Léo, como o Léo explicou muito bem, nos últimos 20, 30 anos, que se buscou revogar exatamente o que esse sistema tem de permeável à pressão social e à pressão política. O importante é revogar as revogações. Acho que esse é o momento que se vive, o momento de reforçar a permeabilidade desse sistema às pressões sociais. Eu queria dizer que, primeiro, lembrando o final do que eu disse da minha primeira intervenção, o governo, o consenso em torno dessas revogações foi se desfazendo e o governo que veio na sequência tentou de alguma forma reverter isso. É lógico, tem essas pressões todas, especialmente externas, as pressões financeiras, que vão tentar, de toda forma possível, impedir que se reestruturem, se restabeleçam as barreiras à livre circulação financeira. E para isso existem entidades multilaterais de toda sorte. E existem as pressões internas, que são representantes locais desses interesses, associados menores desses interesses, que dispõem das suas próprias formas de pressionar. A mídia é só mais uma delas. A influência, o status social e a influência pessoal sobre grupos amplos é outra dessas influências. Mas, enfim, na margem, na medida do que dá para ir trabalhando, o governo que veio depois do duplo mandato do PSDB tentou ir reestruturando algumas das coisas. A primeira de todas não é a mais importante, não é a mais fundamental, porque eu não confiro tanta importância assim a vitórias simbólicas. Mas elas têm lá o seu papel, elas ajudam a difundir ideias. E uma das ideias, uma das vitórias simbólicas que o governo que veio depois ajudou, e foi um marco, é a ideia de que pode-se, de fato, devolver ao Estado a capacidade de desenvolver. É possível, é válido e é legítimo deixar na mão do Estado tarefas econômicas. O Estado é capaz de fazer isso. E mais, é possível deixar que esse Estado, com algumas tarefas e algumas responsabilidades econômicas, esteja sujeito a mecanismos democráticos, a mecanismos de participação popular, ou pelo menos mecanismos consultivos, como o governo tentou fazer, o tal do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que no final das contas não avançou muita coisa. A própria composição dele já foi feita para não avançar muita coisa que fosse muito problemática, mas enfim, já indica um caminho, já sinaliza uma mudança de postura e, no mínimo, já reconstitui, já devolve legitimidade à ideia de que a coisa pública, a entidade coletiva, tem sim ingerência sobre os projetos econômicos, sobre a forma como se regula a produção e a distribuição de recursos para as pessoas. Então, só para dizer que eu acho que alguma mudança já vem sendo sinalizada, mas a cobrança do professor na pergunta de tentar apontar a solução é complexa demais para mim. Eu não sei se eu consigo incitar mais do que uma ou duas ideias. A principal delas é justamente o final do que o Darlan falou. Não tem outro jeito, não tem outra forma, não tem outra saída a não ser pressão de grupos interessados em que aquilo aconteça. Então, o processo que vivemos, o processo que presenciamos nos últimos 30 anos... Não, eu não.
Também não. O processo que vivemos nos últimos 30 anos foi o de revogar direitos que conquistamos. Então lembremos que esses direitos foram conquistados. No final das contas, essa democracia ateniense que o Darlan ficou aqui um tempão lembrando pra gente como funcionava e como era diferente do que enfiaram na nossa cabeça do que é democracia, ela tinha sido sepultada há séculos. E foram séculos e séculos construindo sistemas políticos e organizações de direitos que excluíam parcelas consideráveis da população. Pois muito bem, depois que chegou esse Renano aí e veio colocar ideias nas cabeças das pessoas de que é possível, de que o sistema político é construído, de que os direitos são construídos e de que tudo isso depende do poder que está nas mãos de quem determina o que é válido, a ideia de democracia difundida por esses iluministas, especialmente o Locke, que o Darlan citou, de uma democracia extremamente restrita, uma democracia que tratava quase que pura e simplesmente de tratar de direitos de propriedade. Foi sendo enfiada goela abaixo a essa ideia de democracia uma série de direitos que não estavam previstos no início. Jornada de trabalho de 8 horas, isso é novidade. Salário mínimo, novidade mais recente ainda. E de outras formas, voto feminino, voto universal, voto que não seja censitário, escolher, todo mundo poder escolher quem é que manda. Tudo isso foi novidade, e essa novidade não brotou depois da chuva. Essa novidade foi conseguida através de luta. E essa luta se dá entre grupos que têm poder. A diferença de poder, então, que pode ser distinguida, a diferença que pode ser notada entre esses grupos que vão lutar por defender seus interesses e transformar esses interesses em direitos, vai depender do grau de organização desses grupos. Então, se o professor me pede uma solução, a solução é organizar. É preciso organizar para defender interesses, porque organizados defendem-se interesses, defendendo interesses de maneira organizada, que chegue a ter força, interesses se tornam direitos. E se a gente conseguir organizar para defender interesses, a gente tem direito. Eu vou concordar com meus amigos, colegas aqui da mesa, com relação a... Eu, em primeiro lugar, não tenho uma solução tão clara. Eu acho que a única solução que eu posso indicar aqui, que eu já tinha comentado durante a minha exposição, é uma consciência republicana, né, por parte dos agentes públicos e da sociedade como um todo, né. Começa inclusive aqui na universidade. Os alunos têm que ter consciência pública, né, ainda mais que vão ocupar cargos públicos. Lembremos que aqui o que nos rege, sobretudo, é a sociedade a partir do orçamento público. Mais ou menos calculo aqui que cada aluno deve receber do orçamento público R$ 1.600. Eu estou falando isso partindo mais ou menos da UERJ, né, que é mais ou menos o que se gasta por aluno. Vocês, então, na verdade, em tese, custam mais que um aluno da Fundação Getúlio Vargas, que é mais ou menos 1.300, 1.400, por da IBAP. Direito acho que é um pouco mais caro. Então equivale para a PUC, sei lá, é mais ou menos isso. É começar a ter essa consciência. Isso é para os alunos de direito, das ciências sociais e qualquer área, em primeiro lugar. Eu acho que, como foi bem exposto aqui pelo Darlan e pelo Leonardo, né, a democracia, dentro da sua tradição, da Grécia Antiga para cá, ela só tem se ampliado. Um autor que eu não gosto muito, que é o Claude Lefort, mas ele tem uma máxima: a democracia é subversiva a si mesma. Ela sempre está se auto-renovando. Eu diria que, inclusive, é uma própria reação à crise do sistema democrático. Isso o Lefort não fala, porque ele não entende muito disso, mas é a questão da representação funcional dessas instituições do direito, né? Esse ativismo jurídico, eu diria que está aí dentro de uma resposta democrática à sua própria crise, inclusive a crise de representação dos partidos políticos, tá? Evidentemente que a representação política é fundamental. Evoco mais uma vez o meu querido Poulantzas, um texto dele, Rumo ou Direção ao Socialismo Democrático, é um texto dele praticamente no final da vida dele, no qual ele discute isso. O socialismo tem que ser democrático, né? A democracia representativa tem que sobreviver. Isso aí partindo inclusive da Rosa Luxemburgo, a crítica que a Rosa fazia à Revolução Russa, achando que somente modelos de democracia direto serviriam, né? Seriam suficientes. Na verdade, o que acabou acontecendo é sempre a emergência do grande irmão, seja o Stalin, seja, no caso, o Camboja, para romper completamente com o mundo burguês, veio aquela figura nefasta do Pol Pot.
Então, quer dizer, articulação de novas formas de participação com formas tradicionais, eu acho que é mais ou menos uma combinação ideal, inicialmente. Ou seja, ampliar a democracia direta, sim, mas convivendo também com a democracia representativa e com a pluralidade política. Isso aí acho que é uma coisa que realmente é um axioma do qual eu estou defendendo aqui. E o problema que eu citei anteriormente é sempre a questão da oligarquização. Pegando Mitchell, que é um autor, mais uma vez, elitista, mas boa parte, inclusive da esquerda marxista, que eu estou falando aqui da década de 70, olhava com certos olhos, com muito interesse nas observações dele. Lembrando que o Mitchell, inclusive, era um militante socialista, tá? Antes de aderir, inclusive, ao governo fascista de Mussolini, ele era da ala esquerda do Partido Social Democrata Alemão. Inclusive, a crítica dele à oligarquização era exatamente pelo ponto de vista da esquerda. Depois ele vai mudando com o tempo. Exatamente. Há uma expressão costumeira dentro do sistema legal para os agentes jurídicos, como bem o Eduardo Val citou aqui, operadores do direito, agentes jurídicos, é o termo certo para eles, é quando eles se autodenominam agentes políticos do Estado. Isso eu me deparei e conheci isso durante a minha pesquisa sobre a Defensoria Pública. Depois eu namorei uma procuradora da República, eu entendi mais isso em loco, né? Então, a questão, quer dizer, o agente político como fosse restrito apenas aos homens do Estado, sejam aqueles que foram eleitos ou aqueles que passaram em concurso público, do qual ninguém votou. Então, é importante frisar que o conceito de agente político, pelo ponto de vista da sociologia política, né, é bem mais lato, bem mais amplo. Um MST é um agente político. Os sindicatos são agentes políticos. Grupos de interesse são agentes políticos. Então só para... É que eu zigue-zague aqui, eu fico zum, mas a questão, mais uma vez, então, que eu afirmo, né? A República não é somente para uns ou para os outros, é para todos. Inclusive, as instituições republicanas de representação funcional do direito têm que se conscientizar cada vez mais disso. A soberania, na verdade, é a soberania popular que está os regendo por intermédio, sobretudo, do orçamento público, que paga um bom salário. Então, a eles, e todos nós, inclusive nós professores, como os alunos também aqui, estamos servindo a essa sociedade, que é exatamente que, com seu labor e esforço, é que nos banca. Então, é mais ou menos isso, ou seja, ampliação cada vez mais de uma consciência republicana dos agentes públicos. Dos partidos, dos deputados, eu não vou nem entrar no mérito dessa questão. Eu acho que o Eduardo citou muito bem aqui recentes declarações de deputados que nos assombraram, porque estão pouco se lixando com a opinião pública. Eu acho que nem merece comentário a respeito desse senhor aí, que acho que é do PTB, não sei qual partido dele, acho que Minas Gerais, sei lá qual é, mas... fica aqui mais ou menos citado aqui para vocês. Então eu queria que o senhor falasse da judicialização, aproveitando que você falou das instituições judiciárias, partindo da premissa da verticalização que tem dentro, que é veiculado inclusive pela mídia, né? Porque o juiz também sofre pressão, vendo lá o Gilmar todo dia na TV, não sei o que, falando, e com uma série de aparatos jurídicos, como súmula vinculante, etc. e tal, ele também daqui a pouco se convence de que o poder dele está refreado. Então, queria que o senhor falasse o que o senhor acha da judicialização a partir dessa perspectiva aí, tá bom? Com a queda digamos, a decadência da União Soviética, do modelo comunista, socialista, de que forma, hoje em dia, observando essa crise, digamos assim, do capitalismo, como estão sendo relidas essas antigas vertentes, já que já foi afastada uma questão de possível radicalização, de transformação, de revolução, acredito. Como é que essas estão sendo relidas e reaproveitadas, tanto nos discursos para a democracia, quanto para as instituições? Já que o judiciário, por exemplo, no caso do Brasil, o judiciário tem realizado um papel importantíssimo, tá, nesse implemento dos direitos fundamentais que foram consagrados na Constituição de 88 e que, de certa forma, no percurso da década de 90, logo depois, não foram muito bem garantidos. De forma que a população, esse processo de procura da população pelo judiciário cresceu em grande parte por causa disso, pelo não implemento desses direitos. A minha pergunta é focada num trecho da fala do professor Darlan, relativo à liberdade. A ficção da liberdade na sociedade capitalista. O professor Darlan coloca aqui
que, de fato, a liberdade ela está condicionada justamente a uma relação de estratificação econômica, em que a esfera de atuação da discricionalidade dessa liberdade em relação ao indivíduo é em relação ao bolso dele. Muito bem. Mas, professor, eu acho que, me apropriando aqui talvez de um clichê estruturalista, né, da questão, entendo que sociedade sempre foi a imersão do indivíduo numa rede de poderes, uma rede de relações de poderes, né, utilizando o termo do Foucault e tal, em que o indivíduo, ele, como se fala, ele está imerso e não me parece assim muito visível essa questão de uma existência de uma liberdade em si. Muito bem. Então eu queria, professor, que você me explicasse melhor mesmo, porque me surgiu a dúvida. Existe a possibilidade de uma sociedade libertária? Não seria, então, dizer que a sociedade capitalista não tem liberdade de fato? Isso não seria um lugar comum, visto que, factualmente, todas as sociedades em si não têm liberdade? Eu queria trabalhar um pouquinho com essa questão, tá bom? Os senhores ressaltaram uma distinção existente entre a democracia que vivemos, um viés mais formal, mais procedimental, e uma democracia como Rousseau previa, ou como existente na Grécia Antiga. No entanto, há um temor constante que uma democracia como Rousseau previa, entendida através do que os senhores disseram, uma democracia que fosse mais substancial, mais intrinsecamente justificável, pudesse tender a uma forma autoritária de governo. Gostaria que os senhores comentassem acerca dessa tendência possivelmente autoritária de democracias baseadas unicamente na soberania. Inclusive, fazendo um link com a pergunta do professor Eduardo, esses todos os modelos mais adequados para a América Latina, conhecido que os modelos populistas, como por exemplo Getúlio Vargas, foram muito populares na América Latina e são modelos autoritários de governo baseados numa democracia que é mais proclamação popular do líder. Ô Mário, com relação à judicialização, as indicações bibliográficas são grandes. Acho que você, a partir de uma pesquisa que você venha desempenhar sobre o tema, você vai chegar a uma posição. Eu, sinceramente, não vou vender uma posição para você, eu estou vendo que você está um pouco confuso com relação aos prós e contras. Eu acho que na sua vida, na sua experiência prática também, você vai chegar a uma conclusão, mas, sobretudo, você vai ter como ponto de partida esses textos. Tem muita coisa na internet. Eu acho que você pode procurar lá e começar a fundamentar aí. Você falou a questão da pressão do juiz comum, você está falando, né? Com relação à mídia, foi isso mais ou menos que você está falando, né? Olha, não vou... essa questão da verticalização aí da súmula vinculante foi muito polêmica. Eu vi pessoas até progressistas defendendo isso. Teve outros, por exemplo, achando que não, que isso amarraria exatamente o ativismo judicial, o ativismo de determinados juízes com relação a determinadas questões de caráter difuso ou coletivo. Eu, sinceramente, não tenho uma resposta muito profunda a você sobre isso. Embora eu acho que se o Supremo tiver uma feição conservadora, isso vai evidentemente se reproduzir nas outras instâncias mais abaixo. Tá? Com relação à mídia, mas você estava falando da mídia também. A mídia é um poder. Até a primeira vez que eu vi o termo quarto poder associado ao Ministério Público, eu me assustei. Isso tem mais de 10 anos. Porque você pensa que quarto poder é mídia. Na verdade, hoje já penso diferente. Acho que uma explosão de poderes dentro do Estado, dos quais o Ministério Público é uma representação, efetivamente, de um poder, mas na sociedade tem vários poderes também, como a igreja e como a mídia, como você está falando. Tá? A mídia já foi até taxada de um aparelho ideológico para determinados autores. Ela não é neutra. Ela não é nem um pouco neutra. Isso aí a gente tem que ter essa consciência. Inclusive, eu aconselho você a assistir no YouTube ao Direito de Resposta do Brizola, a Rede Globo, que é de 1994. Você está lá no YouTube, o Cid Moreira, falando um pouco do papel da Globo, que foi determinante, inclusive, na eleição de 1989, que colocou o Collor. E, ao mesmo tempo, foi determinante para tirar o Collor, com o movimento dos caras pintadas, com Xuxa e Lindbergh ali na frente. E o Darlan também ali junto com o Lindbergh e com a Xuxa. Você estava indo tão bem, Luiz, porra. Mas... isso aí, a denúncia foi do Rogério aqui. Tinha esquecido disso, tinha esquecido desse fato. Mas é mais ou menos isso, sinteticamente, que eu posso falar para você. Por enquanto, depois a gente pode até conversar mais no tempo. O rapaz perguntou sobre o Foucault.
Foucault, assim, você que falou do Foucault, assim, muito rapidamente, assim, é claro que liberdade absoluta não existe em situação nenhuma, certo? Assim, a ideia do indivíduo completamente livre não existe. Agora, existem restrições e restrições. Assim, a ideia de que, por exemplo, todos convivemos uns com os outros e que todos oferecemos algum tipo de constrangimento, de restrição à liberdade dos demais, ou que existem formas difusas de poder espalhadas por aí, eu vou dizer que eu não gosto muito desse Foucault, entendeu? Tem coisa mais legal no Foucault. Essa história de que você tem os vários poderes e uma certa equivalência, como se todos os poderes e todas as restrições fossem iguais, como se, por exemplo, o fato de que nesse momento eu estou sentado aqui e o fato de que vocês estão sentados todos me olhando exerce algum tipo de poder sobre mim, porque eu não posso fazer o que eu quiser, porque vocês estão aí e eu tenho que me comportar de uma maneira que seja aceitável para a coletividade, etc. Isso é uma forma de poder. Agora, não vai me convencer de que essa é uma forma de poder tão violenta, assim, tão definidora das minhas possibilidades na vida, quanto a miséria absoluta. A miséria absoluta, ela é um definidor das suas possibilidades na vida, muito mais profundo, muito mais radical do que os outros constrangimentos dos quais o Foucault fala. Não que esses constrangimentos não sejam importantes, não sejam válidos, não tenham que ser destacados, mas existem outros que são muito mais profundos. Então, assim, quando o Bobbio criou uma classificação entre esquerda e direita que ele fala: a direita enfatiza mais a liberdade individual e a esquerda enfatiza mais a questão da igualdade. Não é assim. Assim, a esquerda marxista histórica, ela tem uma concepção de liberdade que é diferente da concepção de liberdade liberal, que é exatamente a ideia de que você só pode se realizar plenamente, o indivíduo só pode se realizar plenamente se ele estiver livre de determinadas amarras. A fome é uma amarra barra pesada. Assim, é uma restrição muito violenta. Então, assim, isso é uma questão. A outra questão que o colega colocou a respeito do populismo, essa não ia dar para deixar de comentar. Historicamente, o papel... Não vou discutir a Argentina, não sou maluco, certo? Assim, mas, assim, historicamente, o papel de governos como o governo Vargas no Brasil foi um papel democratizante. Foi um papel de ampliação das possibilidades de participação popular, foi um papel de ampliação da inserção de segmentos populares na vida política, nas relações sociais de uma maneira geral. Não foi um papel, digamos assim, restritivo. Historicamente ele cumpriu, enquanto que, pelo contrário, os governos do período liberal anterior, que é o período da República Velha, assim, foram governos extremamente restritivos, muito mais restritivos. A questão social é uma questão de polícia, slogan típico dos últimos 10 anos de República Velha. O governo Vargas foi também uma questão de polícia, mas foi migrando para ser uma questão de negociação e de institucionalização das relações de conflito ao longo do tempo. Assim, progressivamente foi se tornando uma questão política. Progressivamente foi se tornando uma questão política. Então, eu acho que cumpre esse papel. Não vou me meter a falar do Perón, que eu não sou doido. Eu vou tocar na questão do amigo que perguntou sobre da derrocada do bloco da década de 90, falta de exemplos a ser seguido e tudo mais. Olha, para falar a verdade, desde o auge, ou mesmo desde antes do auge do bloco, ele já tinha dissensão, né? Já tinha gente buscando modelos alternativos. 49 na China já foi diferente, 59 em Havana já foi diferente, tá, no Chile já foi diferente. Então, caiu o grande modelo inspirador. Por quê? Porque tinha se tornado a grande potência que rivalizava com a outra grande potência, então servia mais ou menos de um horizonte onde se podia mirar e pensar: não, dá para fazer alguma coisa e virar aquele mega império ali de alguma forma. O que caiu foi isso. Mas não caiu a necessidade de buscar alternativa, porque não caíram as condições que continuam exigindo alternativas. Então, assim como a miséria absoluta, que é a condição que o Darlan falou aqui, que é inescapável, não deixou de existir para um monte de lugar, gradações entre a miséria absoluta e a riqueza absoluta também continuam existindo. E nesse meio caminho, continua existindo um monte de tentativas de servir de modelo e de tentar aglutinar forças e de tentar servir de organização para fazer com que se construa de fato uma alternativa real, concreta, como que se vem fazendo nos últimos 10 anos aqui na América do Sul.
que na América do Sul, de 10 anos para cá, governos vêm rompendo progressivamente com o que é estabelecido como o ortodoxo, com o que é correto, com o que é o bonito e o bem aceitável, e por causa mesmo disso, vem sendo alvo de ataques dos mais diferentes tipos, tanto ataques válidos em alguns poucos casos, mas na maioria dos casos, ataques completamente infundados ou baseados em preconceitos, como por exemplo o índio que resolveu virar presidente da República, ou baseado em uma tentativa de renovar rótulos antigos já pejorativos, como o caso de chamar de populista toda e qualquer república latino-americana que não siga mais ortodoxia. Então, continua existindo as possibilidades. O problema é que agora está num certo vácuo, porque não existe mais o outro megabloco em que se inspirar e que sirva de modelo para dizer, ó, dá para romper e ir por aqui que a gente vai parar lá. Esse horizonte ainda não existe. Mas as alternativas continuam mais ou menos aparecendo. Só não dá para pensar no processo histórico a tão curto prazo. Ele é de médio a longo prazo. Na verdade, é muito mais a longuíssimo prazo, né? Mas não precisa ser totalmente pessimista, não. Dá para guardar um pouquinho de otimismo.